Reforma tributária. Esse podcast é para você. Por quê? Porque a gente vai trazer para você clareza em relação à reforma tributária e questões simples para você poder já colocar em prática no seu dia a dia, entender o que é a reforma e justamente ter clareza naquilo que você precisa colocar no seu negócio, tá bom? Eu sou Renato Rodrigues, vou estar com você aqui nesse podcast da Triotécnica Pode Contar Mais. Pega lá o seu café que o meu já está aqui. Vou estar com o Josimar Santos. Leile, roda a vinheta para nós aí, Leile. Esse é nosso podcast, Pode Contar Mais Café. Vamos trazer aqui Eu sou uma figura conhecida, então vamos embora. Muita curiosidade em relação à reforma tributária. Então, antes, quero que você dê um alô para o pessoal, se apresente aí para quem não te conheça, fala um pouquinho e vamos iniciar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Josimar Santos, sócio da Triotécnica. Nos veja aqui nos diversos vídeos que a gente está quase 2 anos já fazendo podcast e você vai conhecer um pouquinho sobre mim e consulte nosso site, a Triotécnica, porque agora vamos para a prática, que é a reforma tributária. É isso aí, bora lá. Josimar, e aí eu quero trazer um ponto bem importante. A gente sabe que o empresário tem ali, nós temos redes sociais, diversas informações que as pessoas vão olhando ali, pesquisando, pegando de alguma forma, e muitas vezes isso não leva à clareza que o empresário precisa. E aí o primeiro ponto da reforma tributária que a gente precisa deixar claro para o empresário. O que é essa reforma tributária do consumo? O que significa esse consumo? Por que se fala dessa forma? O consumo é porque ele afeta alguns impostos que incidem sobre o faturamento. Nós temos basicamente impostos sobre a propriedade, impostos sobre o consumo e impostos sobre a renda. E imposto sobre tudo que você imaginar no Brasil, que tem imposto sobre imposto. Quando você paga no Brasil, você compra um carro, metade dele é imposto. E aí você vai pagar o IPVA. Então você está pagando IPVA sobre metade de alguma coisa que é só imposto, não é propriedade. Então deveríamos ter um desconto no IPVA quando tirar o imposto. Mas é um outro assunto para a gente falar. Quando a gente fala de reforma do consumo, porque são tributos que são incidentes sobre o faturamento da empresa, então de alguma forma é sobre a oferta de bens e serviços, entendendo que agora nessa nova legislação, serviços teve o conceito ampliado, antes a locação, então a gente fala de fornecimento de bens e serviços. Então, tudo que você imaginar que você está fazendo para alguém, que vai ter uma contraprestação ou alguma obrigação de fazer ou de entregar, é consumo. Então, tudo que eu consumir, a princípio, na minha atividade ou enquanto pessoa física, eu tenho um tributo. Diferentemente o resultado é a renda, né? E aí essa renda também tem de novo uma tributação. É basicamente isso. E esse ponto que você trouxe é importante até para a pessoa ter clareza. Então, qualquer coisa que se consome, você vai ter a tributação ali. O IBS, basicamente, ele incide sobre, tecnicamente, tudo. E aí tem algumas exceções ali até o artigo 100, depois tem algumas coisas, mas basicamente, se você pensar até em fornecimento, por exemplo, hoje as pessoas usam muito e estão pensando em fugir da tributação da renda, da alta renda, colocando algumas despesas da pessoa física na pessoa jurídica. E isso também tem uma previsão ali na parte de partes relacionadas na norma, na Lei 214, que traz umas exceções para que isso seja tributado também pelo IBS-CBS. Então, talvez você possa escapar de uma tributação na pessoa física de 10% e sabe-se lá quanto você vai ser tributado na pessoa jurídica utilizando aquele mesmo serviço, porque vai ter uma tributação de IBS-CBS. Meu amigo. Teve consumo, essa reforma vai pegar. Muito bom. Segundo ponto, Josimar. Segundo item que a gente trouxe aqui em relação a que pode gerar dúvida para os empresários que nos acompanham. O IVA, que fala que o IVA Brasil importou isso aí, né? Trouxe de outros países também. O que significa esse tal do IVA? A IVA é um imposto chamado Imposto sobre Valor Agregado. Em tese, ele incide sobre aquilo que está adicionado na cadeia produtiva. Em linhas gerais, eu compro algo por 100, pago 10 de imposto, vendo por 150, tem ali 15 de imposto, eu compenso o imposto anteriormente pago.
Então, o IVA é valor agregado. Agreguei 50, vou pagar o imposto sobre os 50. Traz um princípio jurídico da não cumulatividade plena. Não cumulatividade plena. Quer dizer, não vou acumular impostos e eliminar o imposto em cascata. Esse é o primeiro princípio do IVA. É a primeira intenção. Mas, na aprovação já do regulamento, agora no dia 30 de abril, já trouxeram alguns elementos assim condicionantes, vamos dizer assim, para que você tenha restrições. Então, essa não cumulatividade plena já começou a ficar não tão plena. É o Brasil. E você pegou num ponto importante que o Brasil ele importou o IVA, né? E até não só satisfeito por importar, e aí tem a figura do IVA dual. Por que tem essa figura do IVA dual aí? Brasil é um pandemônio literalmente tributário e resolveram manter esse pandemônio. Como o IVA, ou IVA dual, ele vai substituir 5 tributos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Então, esse IVA dual, ele nasceu gêmeo em datas diferentes. A lei criou o imposto IVA dual porque ele vai substituir em 2027 o PIS, a COFINS e o IPI. PIS e a COFINS, todo empresário sabe o que é. O IPI, a indústria que paga. E aí a gente abre de novo um parênteses. Alguns IPIs, em algumas produções, o IPI vai continuar vigente, dependendo da condição de produção na Zona Franca de Manaus ou não. Então, se um produto estiver na Zona Franca de Manaus sendo produzido e produzir uma motocicleta igual, de repente, eu tenho que olhar a legislação para saber se esse IPI vai permanecer ou não. Então, o IPI vai ser um Walking Dead. Ele está morrendo, mas não morreu na reforma tributária. Já começou esse primeiro pandemônio tributário, já criou-se essa figura. Aí, como o IPI, o PIS e a COFINS, eles são impostos federais, eles culminaram no nascimento então, da CBS, que começa agora em 2027. 2027 já E aí o outro irmão gêmeo dele, que é um pouco mais complexo e mais agressivo, que substitui o ISS, que são os impostos o imposto municipal sobre prestação de serviços, e também substitui o imposto estadual, que é o ICMS, eles vão começar a vigorar, ele vai entrar em escala condicionada, 10%, 20%, 30%, 40% e depois 100% a partir de 2029. Então, o IBS entra em vigor em 2029 no fator de 10%, depois 20%, depois 30%, 40% e aí depois de forma definitiva. Então, ele tem 5 anos para o IBS nascer de forma plena e aí é uma discussão absurda porque vai estar convivendo ainda com o ICMS. E o saldo desses impostos, quem tem estoque e tudo mais, é uma outra discussão para se fazer. Uma outra discussão, né? Então, esse irmão gêmeo de IVA dual começa já com esse pandemônio. Então, o Brasil não importou assim de forma absoluta. Sempre tem uma pitadinha de tropicália aqui nesse negócio. E a próxima pergunta aqui, o objetivo da reforma tributária é simplificar, né? Você vai tirar ali X quantidade de impostos, terão ali somente dois impostos para ser tributado. E aí, para o empresário que muitas vezes está assistindo a gente agora, está falando, então, se eu vou pagar esses 2 impostos no Brasil, não vai ter mais nenhum imposto no Brasil? Não. Imposto no Brasil é o que mais tem, para todos os gostos dos fregueses aqui. A gente, inclusive, está piorado, porque se você prestar atenção, a gente está falando de um IVA que não é totalmente não cumulativo, ou a não cumulatividade plena. Não cumulatividade plena, como se chama? Não cumulatividade, não acumula o imposto. Isso tem uma certa previsibilidade, supostamente teria, do faturamento. Deixa eu só te cortar um minutinho. Você trouxe um ponto que é importante. Para quem está assistindo agora e a gente fala assim da não cumulatividade plena ou cumulatividade. Como que a gente pode explicar para deixar claro para o empresário ele entender o que significa? Não cumulatividade é não ter cascata no imposto. Como eu expliquei anteriormente, compro por 100, tem 10 de imposto, vendo por 150, tem 15 de imposto. Aquele imposto que existiu na cadeia de 10 anterior, eu compenso. E aí quem for revender ou produzir vai poder fazer a mesma coisa. Hoje, a cumulatividade é o famoso imposto em cascata. Então, eu tenho imposto sobre imposto. É isso. Aí, como você falou, vai acabar os impostos? Não, não vai. Imposto de renda continua, ITBI continua, ISS continua, taxa de eliminação continua, IPVA continua,
E aí tudo que você pensar de ir da vida vai continuar, exceto FIIs, exceto 3. Exceto 3, depois 5, né, no final. Depois que os 5... Imposto da renda não muda. Então, quem tem alguma estratégia tributária sobre imposto de renda, ela vai persistir olhando agora a contabilidade, como vai se comportar em relação a esses novos impostos. Excelente. E a gente tem um fator importante, a gente até gravou conteúdo recentemente, a gente está falando bastante sobre isso, que é a próxima pergunta aqui. E a nota fiscal? Por que a nota fiscal nesse cenário ela fica tão importante? Bom, a nota fiscal fica importante porque ela recebeu um protagonismo e uma essência principal, que na legislação prevê que todo pagamento vai ter um documento fiscal atrelado. Um documento fiscal, em síntese, é uma nota fiscal. Então, esse tributo, ao ter o recebimento, obrigatoriamente vai existir ali um documento fiscal atrelado. Hoje, o seu recebimento é desvinculado da emissão de um documento fiscal. Inclusive, a título de adiantamento, tem essa previsão. E a gente tem a previsão também, por exemplo, de nota fiscal de débito e de crédito, que seria para ajustes contábeis e ajustes tributários que se faz hoje na apuração de impostos. Já tem uma previsão para existir, ela está vigorando, na verdade, existe aí toda uma tratativa sobre esses valores, e existe a previsão, inclusive, de nota fiscal para juros recebidos, complementos e tudo mais. Então, basicamente, a gente vai sair de uma era em que os pagamentos e recebimentos, ainda existiram pagamentos sobre recebimento de contrato, por exemplo, de financiamento, leasing, vai continuar existindo. Mas toda operação comercial vai existir um documento atrelado. A nota fiscal ela ganha esse protagonismo, tanto no ponto de vista da arrecadação do fisco, quanto do ponto de vista da estrutura tributária e da qualidade tributária que eu coloco naquele documento. Eu vou explicar. Existe uma situação chamada C-Class-Trib, que é onde eu vou determinar que tipo de tributo eu vou pagar. Porque, por exemplo, você tem ali serviço de engenharia, advocacia, que tem redução na alíquota do imposto. Então, se eu colocar de forma equivocada, eu vou estar pagando a mais. Se eu colocar de forma correta, eu vou estar pagando a forma correta e pagando menos imposto. Pagando justo ali. Pagando o que está previsto. Justo tá previsto. É uma discussão mais... É o que está previsto na lei. É o que está previsto. Justo, aí a gente vai entrar na discussão meio pessoal de cada um, do que é justo e do que não é, se o imposto é justo ou não. Mas a gente vai ter essa visão da nota fiscal. E ela já começa agora, praticamente em agosto, começa não, né? Já começa em agosto, vigente a classificação correta para o governo poder simular a cobrança. Estava previsto desde janeiro, aí o regulamento foi aprovado em 30 de abril e a norma fala que no 4º mês subsequente à aprovação daquele regulamento, que foi 30 de abril, começa a vigorar já então as simulações de IBS e CBS dentro da nota fiscal com uma alíquota mínima de 1%. Então, a nota fiscal ela já ganha o protagonismo antes mesmo de nascer o IBS e a CBS. Então a nota fiscal é importante. E até fazendo um merchan aqui, se você está gostando desse conteúdo, nós estamos falando aqui, trazendo curiosidades diversas da reforma tributária, dúvidas que de repente pode ser que você tenha, ou então até mesmo algum conhecido que você tenha. Se você vê que é importante, compartilha com ele, nos siga nas redes sociais também para até mesmo aqui dar uma valorizada no nosso conteúdo. E se você quer saber mais sobre a reforma tributária, entre em contato com a gente, manda mensagem para a gente aqui que vai ser um prazer retornar para vocês aí em relação à reforma tributária, que é algo que vai movimentar nosso país aí por um período longo, vamos colocar assim, né, José? Muito longo. Não adianta achar que vai ser curto, porque a reforma tributária, na verdade, assim, um parênteses um pouco mais extenso, ela tem uma briga, uma discussão, um debate, né? Mas na verdade é uma discussão muito grande sobre a distribuição da renda. Então você vai centralizar a arrecadação tudo num ente e você vai distribuir isso conforme tem as previsões. E tem compensações, tem contratos de compensações, tem cláusulas de compensações até 2070. Então a gente não está falando de um negócio que para o contribuinte talvez acabe em 2033 e comece uma nova ordem tributária. Só que a partir de 2033 até 2070 ainda os municípios e os estados vão estar discutindo esse negócio. Então a gente não vai, eu possivelmente não estarei mais aqui
e esse negócio não vai ter terminado. Vamos esperar que seja mais rápido, né? Bom, próxima pergunta que tem aqui, essa é bem interessante, viu, Josimar? Porque muitas vezes a gente lidar ali com empresários no dia a dia e aquele ponto, né? Muitas vezes a gente só vai olhar para o nosso negócio quando acontece algo, a gente vai, preciso olhar para isso agora. A reforma tributária, no geral, ela vai impactar todas as empresas ou não vai impactar? Qual empresa que não vai impactar? Qual setor que não vai? eu duvido não ter alguém não ser impactado pela reforma tributária. A não ser que ele vá viver nas cavernas sem qualquer coisa e vai viver da terra, do que ele planta, do que ele colhe, ou da caça e da pesca. E se for para o Paraguai? Aí já é outra história, mudaremos o tema do podcast. Não, vamos continuar o nosso tema. Mas vai afetar o MEI. Tem o nano empreendedor, que é um micro MEI. Se o MEI já é meio bagunçado, o nano vai ser o quê? Não imagino. Eles vendem isso como se fosse algo bom, mas na verdade, quem for nano não vai mudar nada se a pessoa continuar sendo pessoa física. Eu não enxergo muita vantagem em algumas figuras que o legislador coloca como se fosse algo bom. Quer um exemplo disso? Disseram que a sua declaração de imposto de renda esse ano, ou a partir de um determinado período, você faria sozinha. Esse ano foi um pandemônio, as pessoas não conseguiram fazer, o sistema Gov é realmente complicado, você tem um tipo de situação ali dentro, não funciona, trouxe dados inconsistentes, então é muito possível que há um exemplo, porque no Brasil as pessoas primeiro implantam, não testam e depois resolvem. Em termos de planejamento tributário, de estrutura tributária, da administração tributária, ou não, ou geral, é sempre essa dificuldade. A gente já sabe disso e quem falar o contrário está falando uma falácia, porque, por exemplo, vamos tirar a apuração do imposto de renda. Não é uma verdade. Vamos colocar a apuração assistida para IBS e CBS. Também não é uma verdade, porque as pessoas têm uma dificuldade, seja tecnológica, porque não conseguem acessar as plataformas, por conta das questões de segurança que tem. N situações tem que ter segurança. Tem que ter segurança, tem que garantir segurança mínima. Você imagina, eu sou uma pessoa de alguma idade e tenho uma dificuldade tecnológica, que é muito comum. São as pessoas que são mais vítimas de golpe. Aí você tem um sistema que ele tem uma trava gigante, várias camadas de atrito, né? de contraste, para a pessoa poder ultrapassar. Ela não consegue ultrapassar essa barreira. Então, é complicado você falar que vai ser resolvido de uma forma. E o Brasil é muito grande. Você tem aqui empresas centralizadas, na região sudeste, aqui, que tem um desenvolvimento maior, mas, por outro lado, se você andar pelo país, você vai ver que tem lugar que mal e muito mal chega à internet. Então, como que isso vai funcionar? Não é bem por aí a situação da implantação desse sistema. A gente vai enfrentar muitos desafios, mas vai cair nas costas do contribuinte. E, inclusive, tem uma portaria, salvo engano meu, interministerial 68. Como foi esse mês, o mês do imposto de renda, eu fiquei meio fora do diário oficial. Mas saiu até para as pessoas entenderem, nós estamos aqui a término de imposto de renda, por isso que o Josimar está falando. Então, assim, no mês de maio saiu a portaria e a discussão é quem vai pagar a conta do split payment. Vai ser o banco, vai ser o governo ou vai cair nas costas da empresa? De toda forma, o contribuinte vai pagar, seja ele empresa ou empresário. Isso vai ser claro. Agora, eles estão discutindo qual é o método. É quando você discute que uma Receita Federal, que ela que está ali plantando as informações da melhoria do contribuinte, ela fala que vai trazer para ela, para a administração tributária, a responsabilidade pela arrecadação. Na verdade, se você olhar, ela vai funcionar como home broker, como uma corretora, vai ficar ali só olhando as transações e o custo operacional disso tudo vai cair, não pelo imposto arrecadado, talvez caia pela operação que você fizer. Então, se a gente pensar no split payment como algo que vai usar o sistema bancário, a gente já tem um problema. Porque se você falar assim, olha, eu vou fazer um split payment de pagamento dividido e o custo dessa operação vai ser o banco não vai assumir. O banco não vai assumir, não. A Receita Federal, ela deveria assumir, ou o governo.
de algum modo, porque é uma operação do interesse deles. Mas muito possivelmente vai se comportar como uma corretora de valores. A Transito cobra aqui um valor da sua operação e aí fica na costa da empresa. Então, mais um custo para a empresa. Isso é importante. Futuro próximo a gente vai ver isso acontecendo mesmo. Hein? Com certeza. É. A portaria interministerial número 68 está falando exatamente isso. É um grupo de trabalho para discutir o custo do split payment. Então, você guarda isso na sua cabeça. Não vai ser de graça. É isso aí. Então, no geral, todas as pessoas, todos os, vamos falar assim, os brasileiros que tiver no país. A gente está num lugar em que, assim, um parênteses bastante amplo. Você tem o rastreio das suas contas bancárias via Pix ou via Decred, enfim. Existe um rastreio. Você tem um rastreio das suas operações imobiliárias via DOI. Você tem o rastreio dos seus gastos com despesa médica, se você assim utilizar despesa médica, plano de saúde. Você tem rastreio das suas operações financeiras via imposto de renda, a gente chama de 0,01%, eu esqueci agora o nome do imposto, que nas suas operações toda vez é descontado, é o dedo duro, o imposto de renda dedo duro, ele é 0,01%. 1%, né? Então, a Receita Federal o rendimento que você tem, né? Você tem um rastreio agora, eventualmente, do seu estado de saúde, porque as suas receitas e as suas as coisas que o médico faz vão tudo para uma plataforma do governo. Todos os laudos que eles fazem. E agora o governo sabe aonde você come, aonde você dorme, aonde você dorme. Porque o Gov vai ser utilizado para isso. Então, assim, a gente está num Big Brother e quem ignorar isso pode ter problemas. É óbvio que tem questão de estrutura no Brasil, análise de quem compensa e quem não compensa atrás. Mas, o próprio presidente aí falou que ele sabe que tem 250 milhões de celulares que são objeto de crime, de furto, sei lá, como eu posso falar isso, e não toma providência nenhuma. E no outro lado, sabe-se que são 25 mil pessoas, não lembro agora o número, em 2021, operaram com Bitcoin. Então, o Estado sabe todas as suas informações. Sabe todas as movimentações. Então, a gente não tem... Só quem acha que tá enganando. Exatamente. Mas vamos continuar na nossa pergunta aqui. Muito bom esse ponto que você trouxe, porque muitas vezes a gente acha que vai afetar só o empresário grande, empresa grande. Não, vai afetar todo geral, mundo. Todo mundo, de pequeno, do mínimo, da pessoa física vai afetar, porque ela vai sentir o aumento do imposto. Quem falar que não vai aumentar, se você pensar que o custo da saúde, o custo da educação, isso vai aumentar. Mas eu quero entrar num outro ponto agora. É a próxima pergunta que tem aqui e vai vir no contexto que a gente já está falando e ela encaixou certinho. Nós tivemos aí declarações falando que daqui a pouco as empresas não vão precisar de contador. Uhum. E até para o empresário que está assistindo, a gente até para ele não achar e já... Seria muito bom se efetivamente a gente não precisasse de contador para apurar imposto. Porque é uma atividade de baixo valor agregado e é de fato mesmo. Só que na operação que se encontra, o risco do empresário não é na apuração do imposto, é na utilização do crédito, na capacidade técnica de administrar, como hoje já é o planejamento tributário. O planejamento tributário ele não vai morrer, ele não vai se extinguir, ele só vai mudar o jeito de ser feito. Talvez as pessoas faziam, depois de um tempo, por uma questão de otimização de processo. Vão ter que fazer antes. Por exemplo, se você pensar em reforma tributária, você tem que organizar seus sistemas, os seus processos financeiros, contratos e documentos. Se você não pensar dessa forma, você não consegue. O seu sistema está preparado para IBS, CBS, você reviu aí a sua classificação de itens, seus contratos têm prazo curto ou longo, seus contratos têm ali alguma coisa sobre cláusula de cancelamento de notas, seus contratos falam sobre atraso na entrega, que pode impactar isso no pagamento do imposto. Se você pensar no estoque, como é que eu vou estar preparado para controlar o estoque nos próximos meses? Meu estoque vai ser um consumidor de caixa, literalmente. A empresa poderia, por exemplo, hoje você compra, forma um estoque e paga depois. Na reforma tributária, se você tiver um estoque muito alto,
você vai ter pago o imposto daquilo Vai estar lá e parado. o seu supply, o seu fornecedor vai receber depois, ok, mas o imposto vai ter que ser pago antes. A pessoa que te vendeu vai pagar pela venda, não pelo recebimento. Então, é aquela história que eu sempre conto. Se você compra 1 quilo de ferro para fazer colher, agora em março, e pretendia pagar esse 1 quilo de ferro ou de aço em maio, possivelmente vai ter que pagar o imposto dessa compra no mês de março para você usar em abril. Porque senão você pagará ele pelo menos 2 vezes. Uma agora, na apuração da sua venda do material que você vende, e depois lá quando você for pagar o seu fornecedor. E aí tem todo... Olha, por exemplo... Vai ter um descasamento grande. A ali, né? legislação ela prevê algumas coisas... É curioso isso. Estava conversando em inglês numa aula de inglês, tentando explicar esse fenômeno, que é como que eu posso ter o meu crédito restrito. Então, aquele negócio, por exemplo, que eu falava da reforma tributária de crédito amplo, já abriram uma brechinha ali e falando assim, olha, mas se você estiver discutindo alguma coisa comigo, talvez eu não te libere o seu crédito. Fique lá travado. Você quer discutir, tudo bem, Então, mas eu vou ficar assim, segurando. a legislação nova já fala a legislação atual, quer dizer, a legislação atual já fala, eu posso discutir e o juiz já definiu, né? O judiciário já definiu que enquanto eu discuto, eu não pode tentar obstar esse tipo de crédito, esse tipo de situação em que forçar a pessoa para fazer um pagamento porque ela está discutindo alguma coisa, forçar o empresário ou a empresa a fazer um pagamento, não liberando nota fiscal para emitir. Isso era muito comum. E agora a gente vai entrar numa nova era em que, olha, você tem dinheiro aqui, eu reconheço que você pagou, mas quando você está discutindo o direito de alguma coisa, não vou te liberar. É uma coisa que está ali meio nas entrelinhas do regulamento. E a próxima pergunta, até pegando um pouco do contexto que você trouxe, que aí acredito que tenha ficado claro para quem está nos assistindo, que a figura do contador ela vai ser essencial. E a empresa sabendo utilizar ali também e compreendendo qualquer forma que ela consegue ter essa visão para planejar, fazer um planejamento tributário, fazer uma análise de estrutura, tudo isso, fazer um diagnóstico também. O diagnóstico é exatamente isso que a gente fez aqui nas 97 CNPJ que a gente já pegou na mão, e a gente vê algumas situações. Empresas idênticas, em termos de atividade e em termos de operação. Só que você percebe que uma fornece muito mais para B2C, consumidor final, e a outra é de meio, está fornecendo para uma pessoa jurídica. Qual vai ser a escolha que essas empresas vão fazer? A mesma atividade, só que uma tem como fornecedor uma instituição financeira, como cliente uma instituição financeira, e a outra tem como cliente o consumidor final que pega alguma coisa daquela instituição financeira. Então você já sabe que eu estou falando de alguém que trabalha com mercado financeiro aqui de alguma forma. Nesse sentido, você tem duas empresas na mesma carteira, que uma vai ser uma abordagem e a outra vai ser outra. E aí você fala, e se essa empresa aqui vender para PJ? Possivelmente ela vai querer não mais vender, porque ela vai querer pagar um imposto menor. Menor, é isso aí. Então a gente tem aqui, aí essa empresa aqui eu tenho um problema, agora tem uma outra situação curiosa, né? A empresa chega e fala, eu não quero pagar os 10% sobre o lucro distribuído. Isso para a engenharia é essencial. Você pega a engenharia e você olha, tá bom, eu vou abrir, eu vou achar uma brecha para eu, as pessoas vendem isso, né, como uma holding e tudo mais, vou pejotizar. Só que aí você abre um outro precedente. Algumas atividades, elas serão impedidas de ter um desconto na alíquota a depender da constituição societária que estiver no seu contrato social. Então, você vai ter que escolher entre uma linha maior para tributar ou uma linha menor para tributar. Você acha que alguém não pensou nisso? Pensou com todos os detalhes. E a gente se eu escolher a menor, eu tenho algumas... Eu vou ter um impacto maior na linha de cima. Se a minha linha de cima, que é meu faturamento, eu vou ter um impacto X, talvez não compense eu tentar escapar da tributação na pessoa jurídica por conta dessa pouca previsibilidade que... Uma é certa, eu vou tributar o meu faturamento e vou abrir mão de um desconto nessa alíquota. Ou talvez eu tenha um lucro menor e aí eu não tribute em 10% embaixo, quando for para o sócio. Teremos uma discussão aqui sobre se é dupla tributação do dividendo, mas é uma outra história, é um outro assunto.
O que eu estou tentando explicar aqui de uma forma menos clara, para não vender uma estratégia, é o seguinte. Você vai escolher pagar 10 sobre o seu faturamento ou 10 sobre o seu lucro? A pergunta fica para você depois refletir, procurar né? a gente, refletir e querer entender um pouco mais. Aí pegando um pouco esse gancho, mais uma pergunta aqui, até para a gente falar para o empresário ali em relação à reforma tributária. O preço de venda hoje, nós estamos aqui no início do mês de junho, quando o empresário estiver assistindo a gente ali, se ele for olhar hoje em relação à reforma tributária, ele precisa já estar atento a esse preço de venda? Já. Principalmente quem tem contrato de longo prazo com ente público, que vai demorar para negociar esse preço. Então, essa pessoa, a partir do segundo semestre agora, tem que correr para resolver essa questão. O Simples também tem a demanda para ser atendida até o final de agosto, que, com opção de poder cancelar não até novembro, se vai ser um Simples comum ou um Simples híbrido. E quando você olha essa questão, para 2027, você vai ter uma cadeia produtiva que tem alguns impostos que vão sumir e outros que vão entrar. E você não tem certeza absoluta de como está a sua cadeia anterior. Então estaremos entrando aqui numa situação em que, como que está a minha cadeia de fornecimento anterior? É tudo do Simples? É gente que já se organizou ou eu vou ter que rever? A gente não tem tempo, porque estamos vendo assim que a consciência sobre esse fenômeno não aconteceu. Então, eu acredito que, como muito acontece no Brasil, o despertar vai acontecer ali nos últimos... Como imposto de renda, né? Teve gente ligando no penúltimo dia e no último dia, às vezes alguns... dá para fazer? Até no não dia. Não tem como, meu amigo. Então, assim... Não tem como. Mas tem gente que já está mexendo. E quem mexer e se antecipar vai conseguir vender melhor. Vai conseguir sobreviver, vai conseguir levantar crédito, vai conseguir vai ficar sem pagar imposto. Tem uma previsão, sim, você consegue fazer compensações ali na reforma tributária. Ela não é toda ruim, mas ao mesmo tempo ela prevê a gente vai ter algumas previsibilidades. O que eu acho danoso é a forma e o método. Ela está sendo de um jeito muito pouco estudado, então não tem método, não tem forma, ela só foi posta. Quem falar que não foi, só que ao mesmo tempo ela vai trazer uma uniformidade de tratamento, talvez, entre as operações. Então, alguns itens e alguns players de mercado, alguns tipos de situações, tendem a desaparecer no médio e longo prazo, ou talvez até no curto, a depender da forma como as pessoas operam. Porque tem toda essa questão. Hoje, a gente vê gente, por exemplo, misturando. A pessoa inexiste, ela é um ser inexistente no CPF. Então, a pessoa abriu uma empresa e transferiu todas as despesas da pessoa física para um cartão do CNPJ e assim utiliza. E aí você vai fazer uma declaração dessa pessoa, ou essa pessoa vai declarar, ela não existe enquanto CPF. E ela tem um padrão de vida razoavelmente conhecido. Como eu disse anteriormente, sabe-se tudo aonde você anda e aonde você passa. Eu sei o que você fez no verão passado. Se eu sei o que você anda fazendo, os seus hábitos vão dizer para mim também da sua empresa. Dessa forma, você vai pegar essa inexistência civil, digamos assim, e vai vincular com a pessoa. E aí teremos muitas desconsiderações da pessoa jurídica, ou talvez eventos de tributação de valores transferidos à pessoa física como se fosse salário, ou talvez dividendos, vai depender muito da... Então, uma boa estruturação contábil, uma boa organização financeira, principalmente. Eu vou falar assim, se você separar a pessoa física e jurídica já em 2026... Já é o primeiro passo, né? Já é o primeiro passo. Se você manter essa confusão patrimonial, ela pode até te complicar, inclusive, em situações de trabalhistas. Tanto que a gente até fala, né? No diagnóstico, essa reforma não é uma reforma só do imposto, né? Ela é uma reforma que vai afetar a gestão como um todo. Afeta a gestão. Excelente. A gente está chegando ao final do nosso podcast, falamos bastante aqui, trouxemos bastante curiosidades em relação à reforma para trazer clareza para vocês ali. Falamos sobre reforma do consumo, para você entender o que se refere. Falamos sobre o IVA dual. Trouxemos ali alguns pontos importantes relacionados
para que você, empresário ali, esteja olhando para isso atento, porque o tempo está correndo. E aí, até quero fazer uma última pergunta para o Josimar, antes da gente encerrar aqui. Qual dica que você dá ali para o empresário, até pensando para aquele empresário ali, muitas vezes hoje, tá esperando acontecer e... O primeiro passo é diagnosticar. Não tem como você saber aonde você está. O que a gente recebe muito isso é uma crítica ao mercado e às pessoas de uma forma geral, é acumular em camadas problemas diferentes. Às vezes a pessoa ela tem um problema de organização, estrutural, de financeiro, tem essa confusão patrimonial, tem várias empresas todas misturadas, que é um problema hoje para o Simples Nacional e para a pessoa jurídica. Sempre foi, na verdade, só que agora a lei está muito mais clara sobre isso. Ela tem vários problemas. E aí ela traz uma outra questão. E se eu fizer uma holding? Gente, holding é uma estrutura mais robusta para organizar aquilo que foi estruturado. Se você colocar isso no meio de alguma coisa, no meio do caos, só vai ficar mais difícil de você se organizar. Então você tem que ter essa mentalidade de que, se eu tenho diversos problemas, contrate um profissional e não venha com tudo aquilo que você vê na internet para poder resolver. Porque, às vezes, o seu problema nem é esse. Você está com muita informação, e a gente vive essa era de informação de holding, informação de reforma, informação de economia tributária, só que são coisas que têm que ser postas e separadas em momentos distintos de uma jornada empresarial. E eu acho que a gente tem que ter essa consciência e a pessoa que atende qualquer empresário tem que ter esse discernimento, essa capacidade. Qual é o problema mais sério que essa pessoa, que esse empresário está tentando resolver? Que é normal que ele não tenha essa percepção, mas você, enquanto profissional, enquanto consultor, enquanto intelectual, tem que ter essa capacidade de falar, olha, o seu problema é esse, vamos colocar numa escala para você tirar as camadas desse problema. A primeira camada é essa aqui, você tem que resolver isso. Não adianta você pensar numa estrutura robusta de proteção patrimonial se o seu patrimônio é confuso. Não tem como você fazer uma estrutura, você só vai complicar mais. Primeiro ponto entenda o seu negócio. Consulte alguém que seja capaz de dar clareza para o seu negócio. E Perfeito. Aí ele vai falar para você qual é o seu primeiro problema. A gente, como empresário, tem um monte de problema. E às vezes a gente tem alguns que já foram solucionados, tem uns que são de fácil solução e outros são a jornada. A ansiedade ou estar muito próximo de algum prazo vai fazer você tomar decisões equivocadas. Então, antecipe-se. Antecipe-se a tudo isso. Perfeito, excelente. E, novamente, gostaria de pedir para vocês, gostaria de deixar aqui, acesse as nossas redes sociais oficiais, nos sigam. Se tiver alguma dúvida, se esse conteúdo foi interessante para você, ou se você conhece alguém ali que você seja interessante compartilhe, mande para ele. Mande pergunta aqui para nós. Gostaria de agradecer ao Josimar pela presença de hoje. E, novamente, o que a gente mais quer trazer para vocês aqui é clareza e fazer essa transição em relação à reforma tributária de uma forma saudável e que a gente consiga avançar nesse cenário. Boa. Obrigado. Até mais uma próxima. Obrigado. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Conta Mais Café. Pode Conta Mais Café.